duas mulheres goianas detidas por engano no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, no dia 5 de março, foram soltas hoje. Elas tiveram as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em ação de uma quadrilha de traficantes de drogas. Confira a reportagem de Daniel Lian. Quando essas duas passageiras brasileiras fizeram o check-in no balcão da Latam no Aeroporto Internacional de Guarulhos e entregaram as bagagens para o funcionário da companhia aérea, jamais imaginavam que pagariam tão caro por terem as etiquetas de suas malas trocadas. Jeane Pauline e Kátina Bahia viajavam para Berlim e foram detidas no dia 5 de março quando faziam escala em Frankfurt. As etiquetas atreladas aos seus bilhetes foram retiradas por funcionários numa área interna e colocadas em outras duas malas com 40 quilos de cocaína, ainda no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, onde ambas embarcaram. Para o advogado especialista em direito do consumidor, Leonardo Freire, as passageiras podem pleitear na justiça indenização da companhia aérea Latam pelo trauma e prejuízos causados. Elas podem pedir uma indenização tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais sofridos, né? Os danos morais são aqueles decorrentes do trauma propriamente dito, causado pela prisão ilegal, né? Que é o tempo que elas ficaram presas, o abalo psicológico decorrente do encarceramento e pela repercussão do fato nas suas vidas pessoais e profissionais, né? Já os danos materiais decorrem de todos os prejuízos financeiros concretos, né? Por conta também desse tempo que elas ficaram sem trabalhar, né? Então, inclusive, os valores também despendidos com a própria viagem, né? O pagamento de passagem, pagamento de hospedagem, locação de veículos, passes de trens, ingressos em atrações, todos os gastos que foram feitos e que as consumidoras não puderam usufruir. O que era para ser uma viagem alegre de momentos inesquecíveis se transformou num verdadeiro filme de terror. Lorena Bahia, irmã de Kátina, revela o sofrimento a que ambas foram expostas. Então, para você ter uma ideia, nos 3 primeiros dias elas ficaram presas em uma cela, cada uma em uma cela separada, a cela toda escrita de fezes. Elas receberam como alimentação somente pão e água, não tiveram acesso aos seus agasalhos, não foi fornecido coberta para elas. Na Alemanha, a temperatura, né, no último mês está bastante fria, quando elas chegaram lá estava menos 3 graus. Então, elas foram privadas, né, de sono, de alimentação. A Kátina não teve acesso aos medicamentos que ela faz uso contínuo para tratamento de um aneurisma, também para tratamento de ansiedade, para tratamento de dor crônica. O delegado da Polícia Federal no aeroporto de Cumbica, Felipe Lavareda, fala sobre o trabalho de combate a esse tipo de crime. Fechar o cerco, não pode deixar celular na área restrita, tem que melhorar a segurança para despacho de mala, tem que melhorar os métodos de controle lá dentro na área restrita. Sem poder contar com o apoio da Latam, o jeito foi apelar ao governo brasileiro. Lorena Bahia falou sobre o descaso da companhia aérea, que somente após muito tempo entrou em contato com a família. A Latam entrou em contato com as nossas famílias no 35º dia de prisão delas. Antes disso não ocorreu nenhum tipo de contato. Somente no sábado a Latam fez contato comigo. Eu era o contato de emergência na passagem da minha irmã. Então esse contato foi feito somente no sábado e a Latam tem nos ajudado na questão do deslocamento até a Alemanha. Em nota, a Latam limitou-se a dizer que acompanha o caso com a máxima prioridade e tem colaborado com as investigações, prestando também apoio às famílias das passageiras. A empresa ainda ressaltou que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à companhia. O advogado Leonardo Freire diz que a partir do momento que o passageiro entrega sua mala no balcão de check-in, a responsabilidade é da empresa aérea. Ninguém conhece as pessoas que lidam
com a bagagem desde que ela é entregue até o momento que ela é devolvida ao passageiro. E justamente porque confia no sistema é que ele entrega a sua mala e não confere na esteira assim que recebe de volta, né? Não é mais o que não chega na bagagem, o que eventualmente é retirado da bagagem no caminho, mas é o que pode ser colocado a mais na bagagem sem que o passageiro saiba. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas envolvidas na quadrilha. A concessionária que administra o aeroporto disse que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Orbital, empresa terceirizada, que emprega 2 dos presos, informa que verifica os antecedentes criminais dos funcionários antes das contratações e que o tráfico de drogas é um problema de segurança pública. Além das brasileiras presas na Alemanha, outras 2 pessoas alegam que tiveram malas trocadas por cargas de drogas no aeroporto de Guarulhos, segundo a Polícia Federal. Um dos casos aconteceu no dia 3 de março com uma passageira que também saiu do aeroporto de Goiás com destino a Guarulhos e seguiu para a França. Ao chegar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, não foi presa porque no local outros 2 homens integrantes da quadrilha tentaram pegar a bagagem com os entorpecentes antes dela. Um deles é brasileiro. Os criminosos não têm relação com a viajante e foram presos. No dia 26 de março, um outro brasileiro que pegou o voo em Cumbica foi detido com malas contendo drogas em Lisboa, capital de Portugal. Ele alegou que teve a bagagem trocada, no entanto, permanece detido. O que me admira mais é a postura da empresa Latam. A Latam, que no mês passado já foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho por ter, ali logo depois do Lula sancionar a lei de igualdade salarial para homem e para mulher, ele ter cargos, né, com salários inferiores para mulheres que ocupavam a mesma posição ao mesmo tempo que homens. E agora nós vemos esse desinteresse. Eu pergunto, se essas passageiras da Latam tivessem ido para a Indonésia, para o Irã, para a Malásia, para a Tailândia, elas não teriam tempo de terem sido soltas. Elas estariam mortas. Porque a pena lá, para entrada com droga nesses países, é a pena de morte. Aí não haveria dano moral, não haveria dano material, não haveria que se preocupar com nada mais, porque elas já estariam mortas e 2 famílias inteiras também estariam mortas. E essa atitude de não é minha responsabilidade da Latam, ela é tão mesquinha, ela é tão fria, ela é tão abjeta que, ao invés de dizer que está tomando todas as providências para que as passageiras sejam ressarcidas daquilo que sofreram, ela faz uma nota dizendo: a culpa não é minha, a culpa é sua. A partir do momento que você pega uma bagagem e devolve, a culpa é toda sua. Quando você recebe a bagagem e pergunta: ninguém fez a tua mala, você não viu ninguém colocar nada ali dentro, a culpa é sua. Mas a Latam, ela insiste em não corrigir os seus erros, porque a justiça brasileira, ela também não ajuda. A advogada, ela falou de danos morais. Vou contar uma história. Um advogado teve um downgrade no voo da Latam. Foi da classe executiva para a classe econômica. Pediu a indenização por danos morais e materiais. Lhe deram R$1.000. O juiz disse que, mais que isso, o advogado teria enriquecimento ilícito. Um outro caso com a mesma Latam, um juiz teve o seu assento de classe econômica trocado na mesma classe econômica. Esse juiz ganhou R$10.000, porque um juiz merece uma indenização dessa. O caso do advogado é meu. O caso de um juiz, vocês podem encontrar no meu livro Dano Estético. E é isso. Enquanto a justiça continuar compactuando com danos morais risíveis, ridículos, empresas como a Latam Airlines continuarão colocando a vida dos seus passageiros em último lugar na sua escala.